Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao segundo episódio da trilha Liderança ISG. Se você não assistiu o primeiro episódio, eu te recomendo que o faça antes de assistir esse daqui, porque os assuntos eles estão relacionados e você vai aproveitar ainda mais o que eu trago hoje se você tiver assistido o primeiro. Bom, também quero agradecer pelas diversas interações pelo Instagram e por mensagens diretas. Foi muito gostoso ver vocês compartilharem sentimentos e casos reais que vocês estão enfrentando no dia a dia, na vida e no trabalho, e contarem para mim, e eu adorei saber que vocês viram sentido, né, no que eu trouxe para vocês. Depois, a gente vai continuar a nossa conversa por lá. Bom, eu sou Mariana Borges, consultora e mentora de ISG e sustentabilidade e especialista nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No último episódio, a gente viu o que significa ISG e por que todo mundo passou a falar nisso. E por que será estratégico para as empresas se conectarem a esse tema, para terem mais vantagem competitiva. A gente também viu que as novidades do mundo em transformação tornam ainda maior o nosso desafio de ser um líder nos dias de hoje. Eu apresentei os 5 pilares da mentalidade de um líder ISG, um novo jeito de ser e agir, que vai te ajudar a se desenvolver internamente e enfrentar um mercado cada vez mais exigente. Hoje, você vai saber mais sobre os grandes desafios globais e por que a gente precisa se preocupar com eles. Você vai também conhecer várias possibilidades de aplicação de ESG nas empresas e alguns desafios que elas enfrentam na hora de adotar essa agenda. Você também vai conhecer habilidades que vão te ajudar a se diferenciar como pessoa e como profissionais. Afinal, eu quero ampliar o seu vocabulário, trazendo alguns termos que talvez você nem saiba que existam, mas que estão cada dia sendo mais falados por aí. Então, vamos lá? Bom, hoje, o principal desafio do planeta são as mudanças climáticas. Está todo mundo falando disso, das emissões de carbono, das energias renováveis e tantos outros assuntos relacionados. Vários desses assuntos a gente nem entende direito o que significa esses termos e nem o que está por trás disso tudo. Mas por que isso é tão pesado e está influenciando tanto a nossa vida, né? Bom, eu vou te contar por quê. A crise climática global, ela tem sido cada vez mais falada porque a gente tem de verdade um risco de extinção, de acabar com a nossa espécie no longo prazo. Parece estranho falar nisso, mas no longo prazo é isso que pode acontecer. Mas a gente tem que fazer algo agora. A gente está no ponto de virada. Daqui a pouco, a gente já não vai mais conseguir voltar atrás. A gente vai colapsar o nosso ecossistema, nossas cadeias produtivas de alimentos, o clima, as estações do ano. A gente já está vendo essas mudanças acontecerem. Tudo isso é um risco latente, que está posto na mesa. E a gente percebe isso muito fácil quando a gente lembra das enchentes e inundações que a gente vê acontecer no Brasil aí nos últimos anos. A gente já viu várias vezes no Rio de Janeiro, já viu mais de uma vez também em Pernambuco, esse ano em São Paulo. São catástrofes, né, naturais, ambientais, mas que geram enormes consequências sociais e econômicas também. Você já pensou no quanto os comerciantes dessas cidades perderam? E os governos? Né, o quanto que eles vão ter que investir para recuperar tudo que foi destruído? Bom, então, a agenda climática ela já virou um tema de governança global das Nações Unidas, são da gravidade e da importância desse tema. E já foram criadas regulações nacionais, setoriais, para cascatear essas pressões para o mercado, né? Para que imposições e reduções, né, imposições de redução de emissão de gases de efeito estufa sejam seguidas. É uma agenda pesadíssima para transformar, de fato, como a gente produz, como a gente consome, como a gente toma decisão, como a gente se locomove. Muda muita coisa. Na verdade, eu diria que muda tudo. Isso impacta diretamente a nossa vida e exige da gente novos comportamentos. Exige um novo modelo mental, eu diria, como a gente até tem falado. Existe um termo muito usado, que em inglês é business as usual, que em português significa dizer tocar o negócio como sempre fizemos, ou tocar alguma coisa como a gente sempre fez. Mas nada está como antes. Não dá para continuar fazendo como a gente vinha fazendo antes, já que a gente está num contexto completamente diferente. Então, é muito necessário que mudanças sejam feitas. No primeiro episódio,
a gente falou da questão dos investidores, né, que quando emprestam dinheiro para as empresas. Para exercitar esse olhar, vamos imaginar que agora nós somos esses investidores, que olhamos no longo prazo para tomar nossas decisões. Você estaria disposto a seguir com seus investimentos sem se preocupar com isso? Será que as empresas que você vai investir vão existir daqui a 10 anos? As empresas de petróleo, um dos grandes vilões desse processo, por exemplo, por quanto tempo elas vão seguir tocando os negócios como sempre? Bom, mas vamos pensar nas empresas que a gente trabalha. O quanto que a gente assegura que elas vão adotar novas práticas, robustas, estruturadas, bem feitas, transparentes, realmente boas para as pessoas e para o planeta, né? Bom, a Agenda ESG, ela veio para nos ajudar a entender mais sobre tudo isso. É uma grande oportunidade para a gente conversar, para a gente criar caminhos, construir parcerias, alianças e adotar essas novas práticas. A gente tem que desenvolver capacidades não só para garantir o engajamento da liderança, mas engajar todos os públicos que estão ao redor dessa empresa, né? Eu estou falando dos funcionários, estou falando dos fornecedores, da população, né, que mora ao redor. Todos eles têm que estar envolvidos na busca de soluções de impactos negativos e no aproveitamento das oportunidades para gerar impacto positivo. A gente vai caminhar para um ambiente de maturidade, eu acredito muito nisso. O ISG vai entrar na agenda de todo mundo, mas qual vai ser o caminho? Como e de que jeito cada um vai contribuir para a gente criar esse mundo melhor para a gente viver? Essa resposta é muito difícil de dar. Mas uma coisa eu acho que eu posso dizer, as grandes contribuições vão vir das pessoas, né? Quem já tiver percebido a necessidade de mudar o seu jeito de ser, de pensar, de colaborar, de se relacionar e agir, e já tiver iniciado a sua jornada de desenvolvimento individual, vai sair na frente. Bom, em algum aspecto parece meio trágico o que eu disse, mas é um fato. Então, deixa eu trazer uma notícia boa para você. Você sabia que o Brasil ocupa o 5º lugar do planeta em energia renovável? A energia renovável é energia limpa, energia que é produzida pelas usinas elétricas, a energia eólica produzida pelo vento, a energia solar pelo sol. O etanol, o álcool que a gente abastece o carro, também é uma energia limpa. Então, a energia limpa renovável, ela não gera os gases de efeito estufa. Esses gases, eles precisam ser reduzidos a qualquer custo, pois eles que estão elevando a temperatura da Terra, e são eles os responsáveis por todo esse desequilíbrio climático. E a gente está em 5º lugar, é uma posição de destaque muito boa para a gente, algo para a gente se orgulhar e continuar querendo evoluir nesse sentido. Bom, cada vez mais consciente sobre o meu poder para mudar as coisas, eu tomei a decisão de passar a abastecer meu carro com álcool. Pois é. Ele está aí disponível para a gente, né, já há tantos anos e a gente nem dá muita bola para ele. Ele pode ter um papel ainda mais relevante para a redução da emissão de gases de efeito estufa no Brasil, mas não divulgam muito a respeito. E a gente acaba nem considerando isso no nosso dia a dia. Bom, fica a dica, né? Reflita sobre isso. Eu trago também um outro dado para você. Segundo o Pacto Global, a expectativa é que o Brasil, em 2030, só tenha conseguido evoluir em uma das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o ODS 7, que trata justamente das energias limpas. Os ODS, eles são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pelas Nações Unidas. Eles estabelecem 17 objetivos que precisam ser alcançados até 2030. Se o Brasil deve evoluir apenas no ODS 7, fica evidente o grande desafio que a gente tem pela frente. Bom, continuando. Eu trouxe aqui a questão do clima, que é um tema mais forte e estruturado. Mas se a gente olha para os outros 16 ODS, a gente também percebe o desafio de vários outros. Os temas sociais, por exemplo, eles são muito mais frágeis. Tem um que estourou, e que bom que está todo mundo falando disso, que é o tema da diversidade e inclusão. Mas a gente sabe que tem um longo caminho pela frente e muito a ser discutido. Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de um tema social, mas que ele está completamente ligado e relacionado com a inovação. Vários estudos já comprovaram que quanto mais diverso o lugar étnico, racial, ou em gênero, em culturas, pessoas diferentes, né, de gerações diferentes, de formações diferentes, mais inovador ele é. E isso não é difícil de entender.
pessoas diferentes pensam diferente. Elas têm trajetórias e vidas diferentes, vêm de lugares diferentes, e a diversidade é uma alavanca para a criatividade e inovação. Então, por isso essa conclusão. Em uma pesquisa realizada em 2021 por uma consultoria global, Korn Ferry, mostra que a diversidade, a equidade e a inclusão produzem efeitos super especiais nas organizações. 70% delas, elas observam maior crescimento do negócio. 36% melhor lucratividade, 75% maior rapidez para chegar ao mercado e 19% maior inovação. Ou seja, ter uma estratégia EDIP, que é a sigla para equidade, diversidade, inclusão e pertencimento, permite que as empresas maximizem a variedade de habilidades e experiência que seus funcionários trazem. Isso faz com que elas criem produtos e serviços muito mais adequados para os seus clientes, que são diversos por natureza. E é isso que leva ao crescimento da empresa. Bom, mas continuando a falar de diversidade, que bom que ela teve um boom, uma maior exposição, e está todo mundo meio que correndo atrás para ter na sua empresa mais diversidade. Mas essa pauta vai muito além do que a gente chama normalmente de diversidade. As estratégias das empresas, elas precisam também considerar a equidade, a inclusão e o pertencimento. A EDIP, que falei, né, agora há pouquinho. Porque não adianta a gente ser uma organização diversa, ter pessoas negras ou mulheres em cargos de liderança, mas quando a gente olha para o ambiente organizacional, a gente percebe que a cultura não está aberta para isso. A própria liderança pode não estar pronta para receber e sustentar essas pessoas ao longo do tempo. A gente precisa se preocupar em oferecer um ambiente de segurança psicológica, né? A gente precisa dar condições de trabalho e ferramentas adequadas para que essas pessoas trabalhem e se desenvolvam na empresa ao longo do tempo. E o desafio aqui é enorme, porque a gente está falando de quebrar ciclos, de a gente romper rituais, barreiras que às vezes a organização tem e se consolidou nos últimos 10, 15, 20, 30 anos. Bom, a gente sabe que isso é difícil. A gente vê aqui no Brasil quanto a gente ainda é uma sociedade patriarcal, machista, carregada de vieses inconscientes, e como é difícil mudar isso, a gente sabe. Mas a boa notícia é que a gente está vendo mudanças acontecerem. Verdade que ainda são ilhas de mudança, mas já vale, né? Eu acho que o que eu fico triste é de ver ainda alguns retrocessos, né, nesse sentido. É um processo difícil, a gente tem que persistir e ir devagarinho mesmo. Talvez vocês lembrem quando passou a ser obrigatório o uso do cinto de segurança. Foi uma mudança comportamental radical, né? Muita gente reclamou, muita gente resistiu, mas aos poucos foi se tornando natural. E hoje, acho que se eu perguntar para vocês, eu estou certa que a maioria de vocês já disse que usa, não se incomoda e muitos até dizem que sentem falta quando não colocam o cinto. Um outro ponto que eu queria destacar nesse desafio, né, da diversidade e inclusão é como a gente capacita as pessoas que vão estar do outro lado, né, querendo acessar essa vaga que a gente está disponibilizando. Por exemplo, uma empresa ela quer formar programadores, incluí-los no mercado de trabalho, fazer uma inclusão digital. A gente vê que os jovens que estão fazendo um curso de programação, ali são os mesmos que estão fazendo outros cursos. Por quê? Porque os requisitos de entrada desses jovens é o mesmo. Tira uma porção de outros jovens. Então, a gente acaba também tendo uma bolha de jovens que acessa esses cursos e um outro tanto fica excluído. Ou seja, quando a gente fala de diversidade, a gente fala de um investimento e um trabalho interno na cultura da empresa, mas também um outro externo, para criar estratégias para colocar essas pessoas para dentro. Mas, enfim, existem já muitas empresas corajosas. Acho que um bom exemplo para trazer de empresa brasileira que colocou em prática um plano de ação claro e concreto para enfrentar essa questão de diversidade e desigualdade racial é o Magazine Luiza. A Magalu, ela se tornou a primeira empresa de capital aberto do Brasil a criar um programa de treinamento de executivos aberto exclusivamente para negros brasileiros. Foi a maior confusão. A empresa foi processada por discriminação reversa, mas ganhou o caso, né? Então, hoje, muitas empresas elas seguem essa abordagem pioneira do Magazine Luiza. Então, tá vendo? Não é fácil, né? Mas a gente precisa seguir em frente e fazer isso com coragem.
Para ilustrar para vocês um pouco mais, né, como a gente pode gerar impacto na prática, eu quero trazer também uma experiência pessoal de transformação social real que eu tive. Em 2019, eu fiz parte da criação de um projeto, Todas Elas, Mulheres que Transformam Talentos em Negócio. O objetivo do projeto é dar acesso às mulheres de baixa renda a uma capacitação empreendedora. No início, quando ele foi testado, era um programa misto, né, para homens e para mulheres. A gente rodou as primeiras turmas presencialmente e a gente viu que tinha que focar nas mulheres. Na época, o curso chamava Agora Vai. Durante o curso, a gente conheceu mais de perto a realidade das mulheres de baixa renda, com muitos filhos em casa, naquela rotina multitarefa, cuidando também da mãe, da sogra e ralando para trazer comida para casa. A gente viu que para essas mulheres empreenderem e aumentarem a renda da família, não bastava elas fazerem um curso de empreendedorismo, que pudesse ajudar elas a estruturarem o negócio. Foi aí que a gente mudou o nome para Todas Elas, e a gente criou o que hoje a gente chama de tecnologia social. Então, é muito mais do que um curso, a gente oferece acolhimento, apoio social, apoio psicológico. A gente criou uma rede de apoio com empresários e pessoas da comunidade que doam cestas básicas, mas também apoio jurídico, atendimento médico e muito mais. A gente fala que a gente tem um olhar 360 graus para as necessidades dessas mulheres. Mas por que você pode me dizer, né? Por que se preocupar com tudo isso se o objetivo era ajudar ela a montar um negócio? Bom, é fácil entender, é só a gente pensar na gente. Né? Quando a gente está com algum problema na família, falta de dinheiro, alguém doente, quando a gente está com alguma preocupação na cabeça, a gente não consegue trabalhar direito. A gente vai para o trabalho, mas não consegue se concentrar, não rende. Então, como é que a gente pode imaginar que essa mulher, né, que às vezes não sabe o que vai dar para o filho no fim do dia, como é que a gente vai imaginar que ela vai conseguir aproveitar o curso? Cumprir os desafios de estruturar seu negócio, se ela não sabe nem como ela vai dar comida no fim do dia para o filho, para a família. Ela vai parar, ela vai largar no meio, ela vai desistir. O programa ele foi lançado na pandemia. Naquele ano, a gente teve que remodelar ele completamente para que ele se tornasse online. E foi um enorme desafio para a gente. Mas, ao final, a gente achou que o problema virou uma ótima oportunidade. Com os mesmos recursos, a gente conseguiu lançar a primeira turma com 620 mulheres participando. Se fosse presencial, não seriam mais de 90, em várias turmas. Hoje, a gente tem 5.000 mulheres em todo o Distrito Federal que participaram de todas elas. Todos os números de desempenho, ou seja, a participação dela nas atividades, tudo é monitorado. Ao final, a gente mede o impacto dessa intervenção. Então, a gente está muito feliz, eu me sinto muito orgulhosa de dizer que 65% delas aumentaram a renda após 3 meses de programa. 95% delas dizem que isso aconteceu em função dos aprendizados, né, que teve no curso. E o mais surpreendente é que o maior impacto que a gente gerou foi percebido não só nos dados das pesquisas, mas na conversa que a gente teve com ela, que elas se sentiram mais fortes, mais confiantes para seguir em frente. Que o empoderamento dessas mulheres, então, foi o principal impacto desse projeto. Sentindo uma empreendedora, se sentindo mais forte, é que essa mulher realmente vai ser capaz de estruturar um negócio e fazer dele a fonte de renda para a família. A cada edição, são muitas inscrições e a gente se preocupa muito em não tirar a chance de ninguém. A única exigência para participar é ela ser de baixa renda, ter até R$ 800 de renda per capita familiar. E ela se reconhecer com talento, que normalmente é na área de beleza, da gastronomia, da moda, artesanato, serviço, normalmente são essas áreas. Sabe aquela pessoa que faz um bolo muito bom e que as pessoas da vizinhança ou da família falam, mas mulher, por que você não ganha dinheiro com isso? Pois é, Todas Elas é para essa mulher. Bom, eu trouxe esse caso para exemplificar para você como projetos bem estruturados podem gerar um impacto social relevante. Os projetos precisam considerar aspectos de sustentabilidade. Imagina uma empresa investindo num projeto como esse. Além de ajudar essas mulheres a se desenvolverem pessoalmente, ajudam a economia local, que vai se beneficiar com esses negócios, na medida em que eles vão crescendo. Ou seja, todo mundo ganha. A empresa, as mulheres, as famílias, a comunidade. Tem muita coisa sendo feita país afora. Experiências como essa são, assim, transformadoras. Todos da equipe se sentem super orgulhosos com esse trabalho e com todos os outros que a gente já fez junto por aí. Mas, para chegar onde a gente chegou, a gente testou caminhos, a gente errou, a gente recomeçou e fomos em frente.
Aos poucos, a gente foi desenvolvendo um novo jeito de trabalhar, um novo jeito de olhar para as pessoas e para os problemas. E eu me orgulho de dizer que muitas dessas pessoas que trabalharam comigo ou participaram desses projetos que eu liderei foram desenvolvendo aos poucos o perfil do profissional que hoje eu chamo do perfil de um líder ISG. No primeiro episódio, a gente falou desse novo jeito de ser e de agir. A gente falou dessa mentalidade sustentável que o líder de hoje deveria ter. Agora eu vou trazer para você um pouquinho mais sobre isso. Eu quero que você perceba quais são as competências que a gente precisa estar atento para desenvolver, para ter uma vida mais feliz e uma contribuição profissional ainda mais efetiva. Bom, no pilar ser, que trata da relação com você mesmo, a gente tem como uma das habilidades a bússola interna, que é ter um profundo conhecimento de responsabilidade e compromisso com seus valores e propósitos. Uma outra habilidade é integridade e autenticidade. É o compromisso e capacidade de agir com sinceridade, honestidade e integridade. Coisas que acho que cada um de nós valoriza muito. Nós também temos a receptividade e a mentalidade aprendiz. Ter uma mentalidade básica de curiosidade e uma vontade de ser vulnerável e abraçar as mudanças e crescer é fundamental nos dias de hoje, com tanta coisa acontecendo. Uma outra habilidade é você desenvolver a autoconsciência, a capacidade de refletir sobre os próprios pensamentos, sobre seus sentimentos, os seus desejos, ter uma autoimagem realista e a capacidade de se autorregular. Também a gente fala de presença, que é a capacidade de estar aqui e agora, sem julgamento e num estado de presença aberto. No segundo pilar, a gente deve desenvolver habilidades cognitivas. E a primeira delas é o pensamento crítico. A gente deve ser capaz de revisar criticamente a validade de pontos de vistas, evidências e planos. A gente também tem que entender a complexidade, tem que ter uma capacidade de perceber a complexidade do mundo ao nosso redor. É importante também a gente desenvolver a capacidade de solucionar problemas. É importante também a gente ter orientação e visão de longo prazo. Vamos agora ao terceiro pilar, o pilar relacionar, que é sobre importar-se com os outros e com o mundo ao nosso redor. A primeira habilidade é a valorização do próximo. Relacionar-se com os outros e com o mundo com um senso básico de apreciação, gratidão, alegria. Uma segunda habilidade é a interdependência. É importante a gente ter um senso forte de que a gente está conectado e faz parte de um todo maior, uma comunidade, uma humanidade, um ecossistema global. A humildade também é uma habilidade para a gente estar desenvolvendo. Empatia e compaixão, a capacidade de se relacionar com os outros, consigo mesmo e com a natureza. No quarto pilar, a gente tem o colaborar, que trata das habilidades sociais que a gente tem que desenvolver. Habilidades de comunicação, por exemplo, né, que é a capacidade de realmente ouvir os outros, de promover um diálogo genuíno, de defender os próprios pontos de vista, de gerir conflitos de uma forma construtiva e de adaptar a comunicação aos diversos grupos, né, adaptar a linguagem. Habilidades de cocriação, habilidade e motivação para construir e desenvolver relacionamentos e facilitar relacionamentos colaborativos com diversas partes, com diversos tipos de pessoa, garantindo ali segurança psicológica e um processo de cocriação genuíno. A gente também tem que desenvolver a mentalidade inclusiva e intercultural, a disposição e a competência para abraçar a diversidade e incluir as pessoas e coletivos com diferentes visões e origens. Isso é muito importante nos dias de hoje. Uma outra habilidade, né, é a capacidade de você demonstrar confiança e de criar e manter relações de confiança. Um último aspecto desse pilar é a ética. Agir e viver conforme as regras e as normas determinadas em sociedade, construídas pelo coletivo. E aí a gente chega no último pilar, que é agir, onde a gente lidera para a ação.
Nele, a gente precisa desenvolver a coragem, que é a capacidade de defender valores, de tomar decisões e, se necessário, desafiar e questionar pontos de vista existentes, sim. Também desenvolver a nossa capacidade de criar, a criatividade, né? A capacidade de gerar e desenvolver novas ideias, inovar, estar disposto a romper os padrões convencionais. Também tem o otimismo, que é a nossa capacidade de sustentar e comunicar um sentimento de esperança, uma atitude positiva e uma confiança na possibilidade de uma mudança que seja significativa. Uma outra habilidade é a perseverança, que é a nossa capacidade de manter o engajamento e permanecer determinado e paciente, mesmo quando os esforços demoram a dar frutos. Um outro aspecto também é o trabalho em equipe. A gente precisa desenvolver sempre as nossas habilidades, inspirar e mobilizar as outras pessoas, para elas se engajarem em propósitos que sejam comuns, sejam compartilhados. Você sabia que a palavra coragem tem sua origem no latim coractium? Pois é, esse termo ele é composto de cor, que significa coração, e aticum, que é utilizado para indicar uma ação. Então, coragem significa agir com o coração. Bacana, né? Bom, a gente viu quanta coisa a gente tem que desenvolver. Eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro esse caminho que a gente precisa focar, olhar, para desenvolver, vamos dizer assim, novas habilidades e novas competências. Bom, eu não diria que é fácil, mas agora você tem um pouco mais de consciência sobre o que você precisa para se tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor nos tempos de hoje. Agora, eu quero fazer uma pequena pausa na minha fala, porque eu quero apresentar para vocês o depoimento do Rodrigo. O Rodrigo participou de um dos projetos que eu liderei. Ele sempre me falou do impacto que a participação daquele projeto teve na vida dele e como mudou, inclusive, o caminho da carreira dele. Ele sente que depois que ele começou a ter consciência dele próprio e colocar em prática o que ele aprendeu naquela experiência, mudou tudo. Hoje, ele tem um negócio e ele leva a temática de ESG e sustentabilidade por onde ele anda. Então, eu vou colocar aqui o vídeo dele para vocês assistirem. Olá, meu nome é Rodrigo Cardoso, sou publicitário há 23 anos, há 2 anos abri a minha empresa de inteligência em eventos, a Arte Nova, e estou aqui para contar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência no programa Bora Mudar, realizado dentro do Correio Brasiliense em 2019. Naquele momento, eu me encontrava como gerente de negócios do Grupo Diários Associados, uma grande organização, e tive a oportunidade de participar, por meio da abordagem de Design Thinking, de uma transformação na forma de atuar profissionalmente e liderar equipes, o que com certeza contribuiu muito para a minha transição para o empreendedorismo. Como executivo de um grande grupo, eu achava que já estava maduro profissionalmente e me surpreendi com as novas abordagens, metodologias de trabalho, conceitos, ferramentas e, principalmente, novas formas de pensar o nosso negócio. Ou seja, eu me vi naquele momento como um profissional que estava ficando ultrapassado. Tratei imediatamente de consumir todo o conteúdo ao máximo e entender o novo modelo de trabalho que vinha sendo adotado no mercado profissional. O que posso dizer é que o projeto foi transformador para mim e que me proporcionou o desenvolvimento de novas habilidades, a utilização de novas ferramentas e metodologias e me colocou no mercado como um novo profissional. E eu sou muito grato a Mariana por isso, que foi quem liderou esse projeto. Foi a partir deste momento que pude entender, por exemplo, a importância da aplicação do ESG em eventos, agregando mais valor à minha empresa e me tornando um propagador das boas práticas sociais e ambientais dentro do meu setor de atuação. Transforme você também a sua carreira e faça parte da transformação de todo o seu segmento de atuação. Muito bacana, né? Eu adoro sempre ouvir esses depoimentos. Bom, a gente já sabe até aqui que a gente precisa criar uma cultura ESG dentro da nossa empresa. A gente precisa fortalecer as lideranças. A gente precisa demonstrar que essa discussão não é apenas ambiental, para as empresas terem uma atuação melhor, para elas terem um futuro realmente mais sustentável. E aí nós, como líderes ESG, a gente pode ajudar nisso. A gente precisa mostrar que tem um novo mundo que está sendo construído.
A gente precisa criar repertório, a gente precisa se familiarizar com as novas palavras, com as diversas palavras que estão sendo cada vez mais usadas, mas que algumas a gente desconhece. Então, eu vou trazer algumas aqui para vocês. Por exemplo, para exemplificar, eu vou mencionar algumas palavras que eu quero que você mentalize e responda em silêncio, se você sabe ou não o que significa. Ok? Vamos lá? Descarbonização. Matriz energética. Economia verde. Economia circular. Stakeholder. Vou continuar agora falando de algumas palavras e conceitos que estão mais ligados ao tema de diversidade e inclusão. Etarismo. Sororidade. Misoginia. Racismo estrutural. Orientação sexual. Bissexual. Pansexual. E aí, já conhecia muitas delas? Ou algumas delas? Vamos ver os significados? Vou trazer aqui para vocês saírem daqui, pelo menos com esses novos conceitos, entendendo um pouco mais o que cada um deles significa. Etarismo é o preconceito com a idade. Sororidade é a solidariedade e o apoio recíproco entre mulheres. Já a misoginia é quando uma mulher é exposta a violências físicas, psicológicas ou simbólicas. Outras formas que caracterizam a misoginia são a humilhação, a discriminação, a marginalização e a objetificação sexual da mulher. Racismo estrutural. Trata-se de um conjunto de práticas, hábitos, situações e falas embutido em nossos costumes e que promove direta ou indiretamente a discriminação. Como, por exemplo, a proibição de penteados afro nas escolas, o uso cotidiano de expressões e piadas racistas sem nenhum constrangimento. Orientação sexual. É como a pessoa se relaciona afetivamente e sexualmente. Bissexual ou pansexual. É uma pessoa que se relaciona com outras pessoas, independente do gênero delas. Muita coisa para aprender, né? Mas o mais importante é a gente se sentir apto a falar sobre esses temas e nos relacionar com todas as pessoas, com as suas diferenças. A gente tem que estar sempre vigilante e aberto para tirar algumas dessas frases do nosso vocabulário. Eu acho que todos nós viemos de uma cultura onde algumas dessas coisas eram comuns, algumas dessas falas eram parte do nosso dia a dia. Então, a gente tem, sim, que ficar todos os dias vigilante e tirar algumas frases dessas do nosso vocabulário. Bom, hoje foi um dia cheio de novidades e provocações. Eu espero que você faça boas reflexões de tudo isso que você aprendeu hoje. Queria que você se lembrasse que você não está sozinho nessa jornada. Você pode contar comigo. No próximo episódio, como eu já adiantei, a gente vai conversar um pouco sobre como eu posso te ajudar nessa sua jornada de desenvolvimento. Então, não perca o terceiro episódio e o último dessa série que eu preparei para vocês. Nele, a gente vai falar do novo modelo de capitalismo que vai guiar o nosso trabalho, que é o trabalho das empresas que querem crescer. A gente vai falar de consumo consciente e dos desafios de engajar as pessoas em projetos de transformação e mudança de comportamento. Eu também vou te contar os principais erros que as pessoas cometem, que a gente comete em ações de engajamento. E o porquê que é tão importante a gente falar disso. Eu espero que esteja fazendo sentido para você. Se tiver, eu queria te fazer mais um convite. Que tal compartilhar no Instagram as suas percepções sobre o episódio de hoje? Como é que você se sente em relação aos desafios globais que a gente está enfrentando? O que você achou da mentalidade ESG? Se você for postar a respeito, lembra de me marcar, @marianaborges.isg. Eu vou adorar. Ou então, vamos continuar nessa conversa no feed, ok? Muito obrigada pela companhia e eu te espero daqui a 2 dias no nosso próximo episódio. Um abraço, fique bem.